Muito bom dia, paz e bem, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos chegando uma vez mais nesta semana e hoje para encerrá-la. É a primeira semana de outubro que nós vamos encerrando. Hoje é o dia 4 de outubro, um sábado do ano de 2025. E para a família franciscana, hoje é um dia muito especial, muito significativo, porque comemoramos São Francisco de Assis, este fundador da ordem franciscana, um grande instrumento nas mãos de Deus para a humanidade, não só para o mundo cristão católico, mas também para tantas outras denominações religiosas que acabam também se inspirando, acabam olhando para a figura deste santo homem que viveu assim na radicalidade, em profundidade, o santo evangelho de Jesus Cristo. Tornou-se assim arauto da paz, pregador do evangelho, viveu intensamente o seguimento a Jesus. E pelo pouco tempo de vida que ele viveu, 44 anos de existência, metade da vida dele foi de fato buscar e estar com Jesus. Então a nossa família franciscana hoje, através de celebrações, de encontro fraterno, nós comemoramos, celebramos a vida de São Francisco de Assis. E você pode participar também aí no seu coração, na sua alma, rejubilando-se interiormente e espiritualmente pela vida deste santo homem, e especialmente por aquilo que Deus fez na vida dele. Poderíamos dizer assim que Deus fez maravilhas na vida de Francisco de Assis. Vamos rezar um pouquinho, gente, já com este espírito de gratidão, de festa religiosa, de júbilo espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Ó Deus, que concedestes a São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo na pobreza e na humildade, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho e vivamos unidos a vós na perfeita alegria. Gente amiga, São Francisco de Assis queria ser um grande soldado, um grande e reconhecido imperador, né? Por isso ele apostou para ser tudo isso, apostou que ele deveria ser famoso através da guerra, da batalha, pela espada, pelo cavalo, né? E ele até empreendeu esse caminho, essa jornada, mas foi fraco, perdeu, né? Caiu por terra, por assim dizer, ficou preso, foi refém. E por esse caminho ele de fato não iria longe como não foi. E estando preso, ele teve um sonho muito interessante, no qual uma voz dizia para ele neste sonho: Francisco, você acha, na tua opinião, é melhor servir o servo ou o Senhor? E ele entendeu, dizendo: é melhor servir o Senhor. E essa voz teria dito para ele: então, Francisco, por que você busca esta grandeza nas glórias humanas? E este sonho acabou até confundindo São Francisco de Assis, questionando este caminho pelo qual ele queria ser famoso, ser grande, né, para o mundo. E aos poucos, com discernimento, com a oração, com esta escuta profunda interiormente,
Francisco descobre que o caminho para a grandeza não é o caminho das armas, da fama, da glória humana. E ele começa então um processo de conversão, de compreensão, de acolhimento da vocação que ele vai descobrindo. E a uma certa altura, ele tem uma experiência muito grande com a pessoa de Jesus através do leproso. E este encontro, de fato, muda o rumo da vida dele. Não mais glórias humanas, não mais através de armas, mas pelo caminho da missionariedade, da consagração a Deus de toda a sua vida. E Francisco, estando em oração diante do crucifixo, ele teria ouvido uma voz que dizia: Francisco, você não vê que a minha igreja está em ruína? Por isso vai e reconstrói a minha igreja. E Francisco começa, de fato, a reconstrução de uma capelinha lá em Assis, na Itália. Mas aos poucos ele compreende que a grande reforma não é reformar a igreja material, física, mas é a igreja como povo de Deus. E a reforma começa através dele mesmo. O primeiro a ser reformado é ele, pela graça, pela misericórdia de Deus. E a partir desse discernimento, Francisco se coloca nesse caminho do anúncio da paz, nesse anúncio do Evangelho. E ele mergulha, de fato, nessa experiência mística do Evangelho, da cruz, do presépio de Jesus, que ele acaba se tornando semelhante a Jesus. Teve uma graça toda especial de trazer no seu corpo os sagrados estigmas, os sinais do crucificado nas mãos, no peito e nos pés, identificando-se assim por uma vida extremamente semelhante à vida de Jesus. Os seus biógrafos chegam a dizer que Francisco chegou a alcançar quase que um estado de pureza original, lá do paraíso inicial, né? Do Gênesis. Tá? Se tornou muito semelhante nesta pureza, nesta profundidade, na vivência e no acolhimento do Evangelho. Tanto que a igreja dá a Francisco de Assis um título muito significativo: Francisco, o homem totalmente evangélico. Né? Então, chamar alguém de evangélico é muito forte. Né? É identificar aquela pessoa, o evangelho presente ali. Tá? Olhar para uma pessoa evangélica é o mesmo que olhar para o evangelho de Jesus Cristo. Então é um grau muito grande, elevadíssimo, não é? De santidade, portanto. Celebrando São Francisco, nós também recordamos que ele é o homem da fraternidade. Quando Francisco descobre que Deus é Pai e ele vive essa paternidade, essa filiação para com Deus, Francisco se torna irmão de todo ser criado. Por isso que ele chama o irmão Sol, o irmão Vento, a irmã Chuva, a irmã Água. Toda a natureza se torna uma fraternidade para Francisco de Assis. Especialmente o ser humano, São Francisco o considera como alguém preciosíssimo. Né? Por isso Francisco doa toda a sua vida no cuidado aos leprosos, no anúncio do Evangelho, levando a paz entre as pessoas. Então hoje, para a família franciscana espalhada pelo mundo inteiro, é um dia de alegria, um dia de festa, festa litúrgica, evidentemente, uma bela celebração, um dia de nos sentirmos alegres por este ser no qual Deus fez maravilhas. E o testemunho dele permanece vivo, permanece atual para todas as gerações. Alegremos-nos, portanto, neste dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis. E é pela intercessão dele que nós pedimos agora a bênção sobre sua casa e família, sobre sua saúde, seus empreendimentos de cada dia, e que Deus te conceda a paz, o bem, volte para ti o seu rosto e tenha misericórdia. Dê a graça sempre de um bom ânimo, de uma fortaleza no carregar a cruz de cada dia e viver em profundidade os valores da nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São Francisco de Assis. Viva! Grande abraço e até semana que vem.